Então, é isso aí, gente. Boa noite, todo mundo que está aí. Muito bom a gente estar discutindo esse livraço, né? E hoje, então, a gente vai dividir em três partes aí, né? Introdução, o capítulo um, capítulo 2. Para começar, a ideia é a gente fazer 20 minutos, cada um de nós, na nossa fala, e depois a gente ter esse tempo de conversa. Muito bom estar com todo mundo aqui, né? Vou começar uma fala introdutória, não só desse capítulo, mais do livro aqui um pouquinho, né? Para a gente conhecer Norman Wiersbe. E ah, então esse livro, acho que eu passar, eu queria falar que o Norman é um cara muito gente fina. Eu mandei uma mensagem para ele, um e-mail para ele falando que a gente ia estudar esse livro dele e ele respondeu. Fiquei bem feliz, assim, né? O cara, rapidamente, assim. E aí eu traduzi aqui, acho que é bem legal para as palavras dele para a gente aqui. Ele falou assim: muito obrigado por escrever, fico imensamente feliz de saber que meu livro foi útil para você e que nossa vida sagrada será discutida entre historiadores cristãos do Brasil. Acredito que agora é mais importante do que nunca que as pessoas ao redor do mundo afirmem o caráter sagrado deste mundo e de sua vida. Isso pode e deve ser feito de maneiras que reflitam as diversas tradições espirituais do mundo. Os cristãos não devem ficar à margem. Eles também devem demonstrar como este mundo é uma dádiva de Deus e como criação de Deus exige que o cultivemos e o celebremos. Envie-me uma atualização sobre o andamento da conversa e quais novos insights são gerados pelo seu grupo. Espero aprender com a sabedoria coletiva de vocês. Um cara, né, muito humilde, muito gente boa, né, se prontificou aí, achei bem legal, assim. Achei que ele nem ia responder, né, mandei por e-mail na universidade, lá achei bem legal, né, ele já tem entrevistas aí, né, então ele realmente você pode perceber que ele é bem aberto, né. Ah, ele mandou, né, muitas bênçãos pro seu trabalho. Então a gente tem aí, né, esse é o livro e esse é o autor. Ele é formado, além de história, né, ele é formado em teologia, né, então ele trabalha muito nessa intersecção, você já pode perceber por esse livro, né, pelo que vocês já leram aí, essa intersecção entre teologia, filosofia, ecologia, estudos agrários, né, ambientais, então isso é a pegada. E assim, ele veio há muito tempo pesquisando sobre isso, tá? Isso aqui até tipo, desde a década de 90 ele vem estudando isso, então isso aqui é uma obra de fôlego, né? A gente percebe isso. Ele já vem assim, trazendo, você percebe que realmente ele tem muita coisa para dizer, né? Até escoa para as notas do rodapé, né? Tanta coisa que ele tem para dizer, tanta bibliografia, tantas ideias que ele juntou, né? E esse aqui é o livro novo dele, tá, gente? Esse aqui, Agrarian Spirit, foi lançado em 2024, né? Espero que traduzam aqui, né? A gente tem outro livro dele sobre alimentação já traduzido, um livro já mais antigo, né? Espero que traduzam também esse, que ele vai mais nessa pegada aí, né, do Wendell Berry, né, que é um autor que é muito caro para ele. Vocês vão ver aí, vai aparecer todo o capítulo, o Wendell Berry é bastante citado, é um autor bastante interessante também para é, a gente ler. Quem tiver mais interesse, né, eu escrevi um, um, um artigo reformando nossas cidades, que isso é uma coisa que eu queria até sugerir para vocês que estão lendo, assim, de pegar e puxar para vocês, né, puxar para a área de vocês, para a pesquisa específica de vocês. Vocês vão ver que a gente está estudando, né, questões ambientais, então vocês vão vendo que várias épocas a gente pode estudar. Então, estudo história do Brasil colonial, você vai conseguir, né, ter muitas coisas interessantes. Eu estudo, né, história do Brasil contemporâneo, estudo, sei lá, Inglaterra, estudo iluminismo. Você vê que você consegue, nesses assuntos do antropoceno, nesse tema do antropoceno, e mesmo na obra do Wiersbe, você vai ter muita interlocução. Tá? Então, esse texto eu escrevi especificamente pensando nas cidades. Eu fui lá ler o livro, olhando, né, o que eu posso tirar nessa questão das cidades, né, dessa relação com as cidades, urbanização, arquitetura, né? Ficar ali até um exemplo no fundo, né, a imagem de Barcelona, que é um grande exemplo de uma cidade que
segue essas ideias até de fazer uma cidade mais voltada para as pessoas, que é uma crítica aí que o Wirsba faz, né? Então fica a sugestão. Essa capa, essa pintura que está na capa do livro, eu fui pesquisar, eu acho bem legal quando tem, esse aqui não foi o caso, inclusive nesse livro, mas em muitos livros ele traz, né, escrevendo da onde que é a imagem, né, que se refere. E me chamou a atenção já essa imagem, eu fui pesquisar ela. Então ela é uma imagem de um cara lá, não conheço, Jean-François Millet, que ele faz dessa visão, né, do homem em contato com a natureza numa época em que estava se industrializando a França, né? Se chama a primavera em francês, le printemps, coisa assim, né, em francês. E está fazendo essa. O século XIX foi muito forte, né? Começaram a se pensar um pouco mais sobre questões ambientais. E não sei, eu vou. Aqui tem um homem, tá? É bem difícil de ver, né? Tem maximizar, mas tem o homem ali, né? E essa relação mesmo com questões ambientais, né? Que está se levantando. Você vai ver algumas coisas no Monet. Agora, quem está aí em São Paulo aproveita para visitar lá no MASP a exposição do Monet e a ecologia. Está bem interessante, né? Mas Van Gogh, vários daí começam a pensar sobre questões ambientais do século XIX, uma coisa que já aparece também no texto do Wirsba. E aqui a gente tem. Opa, deixa eu só pegar o lugar certo aqui. Aqui, se vocês perceberem depois, quando vocês forem lendo, são três grandes partes, né? A primeira parte ele vai abordar mais um pouquinho do presente, como está agora. Claro que ele faz, né, essa viagem para o passado, para o futuro e tal, né? Mas a primeira parte vai focar um pouco mais, né, no presente, a segunda parte voltando aos fundamentos do passado, né? E aí o futuro e agora, né? O que a gente faz com tudo isso aí, com todas essas perspectivas que a gente está vendo. Vocês podem perceber que, assim, ele mesmo fala aqui já no prólogo, né, que são vários livros, na verdade, né, são vários, você pode pegar e ler esse livro como vários cursos, né, estou bem feliz de estar relendo ele, né, já tinha lido, porque tem muita coisa, tem muita informação, né, então realmente é um livro que te faz, assim, você pegar e você olhar e mergulhar, né. Então, eu queria chamar a atenção já do prefácio, uma coisa que me chamou a atenção no prefácio da edição brasileira, do Tiago Pereira, né? Tiago aí já esteve entre nós aqui, ele destaca duas coisas bem interessantes. Primeiro, essa questão do antropoceno, uma coisa que vai estar falado bastante, a gente vai falar bastante aqui ao longo desse livro, né? Que é bem legal que a visão dele é diferente. Eu tenho lido outros caras do antropoceno e os caras normalmente têm uma pegada a mais, mesmo historiadores, né, uma pegada mais material, né? Materialista, mais uma pegada assim, né, marxista e tal. Então eles estão olhando questões, né, das questões ambientais e tal, né? E é legal que os cristãos, acho que têm essa, essa necessidade, esse anseio, precisam olhar também para além disso, né? Questões espirituais, questões culturais também, né? E, e o Thiago Pereira ele chama a atenção disso, né? A perda do sentido, o antropoceno traz uma perda do sentido relacional e do propósito comunitário de dependência e cooperação para o qual fomos criados. Né? Ele está tirando isso, né, do ISBA, mas está aqui já uma das coisas importantes que vai perpassar todo o livro. Isso tem a ver também com a questão depois do transhumanismo, né? Como vencer, né, essa crise ecológica, né? Então assumir essa sacralidade, que é o que está exatamente, né, aqui no título do livro, né, Nossa Vida Sagrada. Então, assumir a sacralidade da criação e a gente se enxergar como parte de toda a malha de cooperação e interdependência que estamos imersos. Presta atenção, sinaliza esse termo, né, malha, que ele vai ser bastante importante em todo o livro. Aliás, é uma coisa que eu quero aqui também sugerir para vocês, que eu gosto de fazer quando eu estou lendo o livro, eu faço o meu próprio índice onosmático, tá? Que é assim, eu vejo ali palavras importantes, que eu acho que são importantes, ou para mim mesmo, né? E eu vou colocando no final do livro, eu coloco, né, o termo-chave e a página, né? Então, assim, meu livro ficou bastante cheio, né? A última página que eu fiz justamente. Então,
questões, por exemplo, né, de transhumanismo. Então, ó, a página tal se remete a isso e tal, né? Então é bem interessante isso para a gente ir montando, né? Tem um índice já próprio aqui, né? Mas nunca é completo, né? Então é interessante a gente fazer o nosso próprio, porque aí você vai depois voltando para o texto, você vai fazendo conexões maiores, tá? Então esse conceito malha, ele é bem importante. Deixa eu, tô com as janelas abertas aqui e vou pulando. Então, essas perguntas fundamentais também vão cercear o livro inteiro. Ele coloca aí no prefácio, né, do próprio Wirsba, agora, que é onde você está, quem você é e como deve viver. São três questões bastante importantes, né, para toda a filosofia, na verdade, né, e a gente vai pensando, né, com isso. Então, ele coloca que tipo que tipo de lugar é o planeta Terra, né? É uma zona só de extração, paraíso, armazém, uma coisa, né, disponível ali que eu simplesmente pego, né? Ah, tem árvores ali, tem os recursos minerais, eu vou simplesmente retiro, né? Quem você é, né? Que tipo de criatura é um ser humano? Então, todas essas perguntas, nós somos somente um efeito aleatório de longos processos evolutivos, né? Então, todas essas perguntas, como que a gente deve viver isso? Eu acho que nós, como historiadores cristãos, a gente tem aí uma obrigação, né, de pensar um pouco a mais, né? Você pode ler aí vários, você vai ler um livro, né, sobre história do antropoceno, provavelmente ele não vai tocar nessas questões, né? Ou vai tocar de passagem, vai dizer a planeta Terra é assim e tal, né? Mas nós temos essa noção, né, da criação. E essa foto é a famosa foto, né, o Pale Blue Dot, né, que foi feita há 30 anos atrás, né, pela sonda Voyager 1, que tá a 6 bilhões de quilômetros da Terra, e tirou essa foto, né, e está ali a Terra, né, e aí vários, Carl Sagan, tal, vários falaram, né, nós somos esse pálido ponto azul, né, o que nós somos, né, perto da imensidão desse universo, né. E aí, né, claro que essa questão é importante, a questão do antropoceno, então ele vai colocar, né, depois vocês vão ver, a discussão fica muito interessante, tá? Eu já li outras discussões, mas a discussão aqui que o Wiesba traz é muito boa, é muito boa. Se vocês perceberem também, uma coisa que eu achei bem curiosa, né, que pelo menos no primeiro capítulo ele não fala nada de Deus. Isso é muito interessante, né, porque ele está construindo isso. Então, é uma construção bastante precisa, assim, bastante profunda, né? Então, ele vai nessa questão do antropoceno que a gente vive, né? E nesse período, né, é sancionada a degradação aí do mundo e das pessoas. É aqui que entra essa lógica transhumanista, que eu acho que está, a gente vai discutir mais sobre isso, que está inclusive também na forma como a gente concebe o planeta Terra, como a gente utiliza as coisas do planeta Terra, né? E deixa eu finalizar aqui já, né? Tem muitas coisas interessantes. Você pensa um prefácio, né? Ali, poucas páginas, tem muita coisa interessante para se tirar. Então, a gente precisa defender a santidade dos lugares, dos seres humanos e de outras criaturas, bem como o trabalho que as pessoas desempenham, né? Está ali colocado na página 23. E a gente precisa, né? Por fim, eu quero acabar aqui. A gente precisa, então, entender o mundo como uma dádiva e muitas vezes, se a gente analisar a história da humanidade, na história do cristianismo, muitas vezes os próprios cristãos não foram tão bons nesse sentido, né? De cuidar da terra como uma dádiva sagrada, né? E a gente tem que, então, não ir para a dominação de que a gente pode controlar, mas como que a gente pode cuidar desse planeta, né? Então, esse é o nosso foco, né? Como que a gente pode fazer um esforço criativo para contribuir para o florescimento do mundo. Então, só queria trazer essas coisas aqui, vou passar aí para os meus colegas aí, para também tem coisas interessantes. Agora o capítulo 1, então, com o Léo. Opa, boa noite a todo mundo. Muito bom estar com todos aqui, com os colegas Luiz Adriano e o Thomas, para a gente apresentar o início do livro do Norman Wiesba. Eu não fiz a apresentação, mas vou aqui apresentando um resumo que eu elaborei com algumas ideias que são oriundas da minha própria pesquisa.
na universidade. Eu quero destacar um ponto assim de método, porque o Luiz Adriano levantou uma questão importante para essa discussão sobre história ambiental, antropoceno e tudo mais, que é uma certa predominância, e não sem razão, de uma perspectiva materialista, não só porque é crítica do capitalismo, né, pela orientação marxista de muitos desses pesquisadores, mas também porque a ênfase materialista nos danos concretos da exploração da terra dá muito peso para essa argumentação, embora ela não seja completa em relação a todos os problemas que se tem por conta das mudanças climáticas. E a leitura desse primeiro capítulo, em que o Isba ele fala sobre a gente encarando o conceito de antropoceno e a época, como ela funciona, para mim foi muito prazeroso ler, porque eu sou da área da história dos conceitos. Então, assim, a materialidade faz parte do meu objeto de pesquisa, mas eu vou para além, estudar como é que as pessoas interpretavam aquelas circunstâncias, como elas definiam os processos e que ferramentas mentais elas construíam para tentar lidar com os problemas. E o Isba ele faz uma discussão muito boa sobre os prós e contras do conceito de antropoceno. O que ele significa, qual o contexto de origem, o que ele nos ajuda a entender, o que ele não ajuda, e isso constrói uma boa ponte para o problema que ele vai tratar ao longo do livro, porque nos ajuda a entender, assim, de início, e aí é uma coisa que eu parto como premissa com frequência na minha pesquisa, dada essa minha aproximação da história dos conceitos, que às vezes a gente eu tô lembrando da expressão no inglês, né? Taking at face value, né? A gente olha para os conceitos como se fossem óbvios, como se fossem dados, quando o significado deles está em disputa constantemente, e às vezes uma nuance diferente nos leva para um outro caminho de leitura. Então, para começar assim o capítulo, o Isba ele vai apresentar a origem do conceito de antropoceno, que foi cunhado assim no calor do momento de uma discussão de um congresso de química pelo Paul Crutzen, quando estavam ali discutindo os efeitos das ações humanas no Holoceno, que nas eras geológicas é onde a gente se enquadraria hoje, de maneira geral. Para quem viu, ou para quem não viu também, recomendo nossa última reunião com a Esther Lloyd-Sembauer, que ela comenta sobre o conceito de antropoceno e traz dados mais técnicos das ciências naturais, porque se for seguir a galera da geologia e tudo mais, a gente não vive o antropoceno. O antropoceno é mais uma interpretação de um clima social, de uma percepção da alteração que a atividade humana, especialmente pós-revolução industrial, traz para o meio ambiente e para a natureza. Em termos geológicos, isso não se aplicaria hoje, disse a Esther, mas o conceito de antropoceno ainda é válido, porque a gente percebe que existe um impacto significativo das atividades humanas. Então, desde os anos 2000, quando aconteceu aquela conferência, o conceito de antropoceno, que nós vivemos uma era em que as grandes mudanças seriam ocasionadas pelo impacto da produção humana e da exploração de recursos, ganha força para a gente interpretar as mudanças climáticas e os efeitos dela na sociedade. E uma coisa que o Isba comenta que me chama atenção, e eu não vou, só fazendo a ressalva aqui, né? Eu não vou enumerar as páginas que ele comenta, porque eu li no Perlego, então lá só tem no original, então a paginação está diferente. Mas na versão que eu li, ele fala, logo assim no começo, com a página 5, do otimismo ecomodernista. E recentemente eu estava lendo um teólogo muito importante para discutir noções de progresso. Eu estava comentando até com o Luiz, que era o Niebuhr, Reinhold Niebuhr, e ele tem uma entrevista muito boa, se vocês quiserem procurar. Vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui e achar o link dela, para vocês procurarem depois. Acho que eu consegui. Vocês estão vendo a aba já aberta? Não? E agora? Agora sim. Beleza. Então, essa entrevista aqui do Niebuhr é de um programa chamado Search for America, que era hoje é PBS, Public Broadcasting Service, mas tinha um outro nome, era TV Escola dos Estados Unidos. E eles entrevistaram vários personagens da cultura que eram influentes, e um deles é o teólogo Niebuhr. Também tem outras entrevistas com Paul Tillich, alguns de vocês conhecem, mas o Niebuhr tem duas. Uma delas ele fala sobre o conceito de progresso, porque nessa época aqui, a gente está falando de 1958,
mesmo com a Segunda Guerra Mundial, mesmo com a Guerra Fria, mesmo com o início da era nuclear, ainda se tinha um otimismo em relação às capacidades que a tecnologia traria de controle de recursos naturais e da inesgotabilidade deles. Então, o entrevistador que pergunta para o Nibro: o que você acha do progresso? Você acha que a gente vai viver um futuro bom, melhor, em que a gente vai viver de recursos inesgotáveis? E o Nibro ele dá uma resposta que casa muito bem com o jeito que o Isba está construindo o argumento, que ele diz: eu não acho que o passado era pior, eu não acho que o futuro vai ser melhor. A história ela é profundamente irônica e ambígua. As soluções que a gente constrói para os nossos problemas hoje podem virar um veneno à nossa sociedade amanhã. E vice-versa, uma coisa que prejudicava a nossa sociedade hoje, amanhã a gente pode conseguir achar uma solução. Nesse sentido, a história ela só torna os nossos problemas mais complexos, mais nuançados. E ela não resolve por si, o avançar do tempo não resolve por si os nossos problemas. A solução deles depende de uma escolha moral que se dá por meio de uma articulação política. Então essa é a resposta do Nibor. Deixa eu parar aqui rapidinho. E por que ela casa com o argumento do Wiesba aqui? Quando ele discute o conceito de antropoceno, um dos problemas que ele vai levantar é que, bem, se antropoceno significa a era dos seres humanos, são todos os seres humanos responsáveis igualmente pelo caos climático e pelas mudanças ambientais? Ele vai dizer, obviamente que não, porque nem todos nós exploramos os recursos da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma duração. Então ele vai apresentar logo de início uma proposta que vem justamente desse grupo de origem mais materialista que, olha, ao invés de antropoceno, é melhor a gente chamar de capitaloceno, a era do capital. Por quê? Se a gente for comparar em termos de peso, o nosso banho de 20 minutos com chuveiro quente no frio do inverno não tem a mesma relevância de impacto ambiental que os grandes latifúndios ou as grandes indústrias que despejam carbono na atmosfera. Não tem o mesmo peso. E muitas das vezes o discurso que é legítimo de nós sermos conscientes do nosso uso surge para culpabilizar o indivíduo e a gente não prestar atenção em dinâmicas estruturais que causam danos maiores. E o Isma vai dizer, olha, o capitaloceno ele acerta nesse ponto, de dizer que nem todos os seres humanos são igualmente responsáveis e de que existe um sistema de produção exploração que alavancou os danos à natureza e, por consequência, levou ao caos climático que a gente experimenta hoje. Só que ele também, muito habilmente, vai identificar um outro problema, que é, se a gente trocar a noção de antropoceno por capitaloceno, a era do capital, a gente tem que lidar com a sugestão que esse conceito faz de que foi apenas com o surgimento do capitalismo industrial que as mudanças climáticas começaram a acontecer. Que só foi apenas com o surgimento do capitalismo industrial, ou seja, do século XIX para cá, que os seres humanos tiveram capacidade de destruir a Terra de maneira significativa. E ao longo da história, não é isso que a gente percebe. E o Isba daí ele vai começar uma discussão sobre que humanidade, então, o antropoceno pretende abordar. Deixa eu parar aqui que que humanidade, então, o antropoceno ele decide abordar. E daí o Isba ele vai levantar uma discussão desde da Idade Moderna até hoje sobre que conceitos de humanidade em relação com a Terra, ele sempre faz esse espelho, como os seres humanos são definidos em relação com a Terra, para tentar entender quais são os seres humanos que ocasionaram esses danos climáticos, esses danos ambientais de maneira exponencial. E fazendo isso, criticando o conceito de capitaloceno, ele vai dizer, olha, talvez seja melhor a gente recuar um pouco e falar da época do capitalismo mercantil, ali, séculos XV em diante, porque nessa circunstância que a gente está vendo a era dos ditos grandes descobrimentos, a gente está vendo um grande traslado de espécimes também. Só lembrar do início das culturas de plantation, os grandes latifúndios, a cana-de-açúcar não é daqui, a banana não é daqui, certos animais como cavalos não são daqui, eles vêm para cá, para a América do Sul. Isso também tem seus impactos ambientais, para a gente não falar
desgaste que foi causado, por exemplo, pelo desmatamento, para falando assim, do Brasil, né? Desmatamento de pau-brasil, a ponto de quase se extinguir, e de outros extermínios que vêm, não exatamente de forma intencional, ou como consequências não planejadas de uma ação intencional, como foi a exploração do pau-brasil, mas desse traslado de populações, seja animais ou humanas, como, por exemplo, o extermínio de populações indígenas aqui por questões biológicas, contato com doenças que não se tinha antes. Isso tudo tem seu impacto ambiental e não foi também tudo feito de maneira consensual. É um período de muitas guerras, é um período do estabelecimento do colonialismo, e o ISBA ele vai até sugerir que talvez melhor que capitalismo mercantil, a gente precise falar do capitalismo bélico, porque essas guerras também causaram impacto no território em que elas foram lutadas. Mas, além disso, também tem impacto para os seres humanos, porque, lembra, o ISBA está discutindo que tipo de ser humano o antropoceno está tratando. E nesse momento de estabelecimento do capitalismo, ele não está dissociado da exploração de populações que hoje a gente chama de minorias, indígenas, asiáticos e africanos. Esses eram menos seres humanos, eles eram força de trabalho. Então, nesse escalar da exploração da terra e do uso de recursos naturais, o ideal de humanidade que foi se construído como plenamente ser humano ficou cada vez mais restrito ao que era o homem europeu e branco. E nesse sentido, ele também vai muito acertadamente pontuar que a discussão religiosa, nesse caso o cristianismo, também serviu para alimentar esse ideal. E nessa circunstância, eu me lembrei de uma ocasião durante a graduação, que eu estava estudando utopias, e me lembrou, por exemplo, de uma utopia muito famosa, que é a Nova Atlântida, do Francis Bacon, que ele fala de uma comunidade, ele está desenhando qual era a comunidade ideal para ele. Então ele fala de uma ilha chamada Ben Salem, que ficaria ali na região do Oceano Pacífico, perto do Peru. E nessa ilha, as pessoas elas são profundamente religiosas e profundamente científicas. E qual é a questão que ele vai construir nessa ilha, né, na sociedade ideal para o Francis Bacon? Essas pessoas, elas, por amor a Deus e amor à natureza, exploram tantos recursos a ponto de criar novas espécies de plantas, novas espécies de animais por hibridismo, e os recursos não se esgotam. E ele vai descrever essa população, a pele, o rosto dessa população, de maneira muito próxima ao cidadão europeu, não é o Inca que ele está descrevendo. Então, ele ajuda a construir essa mitologia de que é possível explorar os recursos da terra de maneira inesgotável, porque esse conhecimento trabalhado ao lado da religião correta levaria essa sociedade próspera, pujante e tudo mais. E aí, como nota, até para avançar na discussão aqui do ISBA, esse discurso ele não é hegemônico sozinho, não é assim que todo mundo aceita, né? Eu preciso lembrar da primeira utopia, que é a utopia de Thomas More, que ele também fala da terra, mas por uma outra perspectiva de preservação da terra, de uso comunitário, ou até mais próximo da época do Francis Bacon. Tinha um líder revolucionário inglês chamado Gerard Winstanley, que ele tem um documento que a gente poderia traduzir como A Nova Justiça, em que ele vai fazer uma leitura muito peculiar de Gênesis, Atos e Apocalipse para dizer que, olha, Deus deu a terra para todo mundo, a exploração da terra por um grupo de pessoas minoritário é antibíblico, então a gente precisa construir uma visão comunitária do uso da terra, da política, democracia direta. Então são visões que estão em disputa. E o ISBA ele pega alguns exemplos desses para recuar até o mundo da Idade Média, da Antiguidade, para mostrar que, olha, se a gente for olhar para a relação dos seres humanos com a Terra, sempre existiu esse potencial destrutivo dos recursos ambientais, porém eles não tinham escala global ou planetária, ela era bastante regional, né? E aqui eu falei potencial destrutivo, também uma outra categoria do teólogo Niebuhr, né? Ele fala que pela criação toda a humanidade tem potenciais criativos, a gente pode fazer coisas muito boas, incríveis, mas o pecado traz também um potencial destrutivo para as nossas ações. E alguns dos exemplos que o ISBA traz são, por exemplo, ali na bacia da Mesopotâmia, Tigres e Eufrates, que eram terras bastante férteis, e a gente conhece pelo estudo da história até na escola, que foi um referencial nesse sentido,
mas com o crescimento das civilizações ali ao redor desses rios e o crescente desmatamento, levou um ciclo de erosões que salinizou as águas e tornou aquele espaço ali menos fértil. Então, isso é uma consequência de uma ação intencional de exploração de recursos. Mas existem também outras formas de intencionalmente tornar uma terra ali improdutiva. E enquanto eu estava lendo isso, me lembrei de também na época da graduação, ter alguns colegas que estudavam história militar, e um deles estudava guerras biológicas na Idade Média. Então ele comentava às vezes com a gente de estratégias para tornar a terra improdutiva, contaminação deliberada de poços, colocar animais infectados no meio do rebanho do seu inimigo para aquela população ali de vacas, cordeiros ser eliminado e seu inimigo ficar sem lã, sem carne, ou então dentro de uma cidade ou nas terras aráveis de uma cidade, despejar corpos em estado de decomposição para aquelas terras não serem ali mais utilizadas. Então existe, desde longa data, esse potencial para destruição, assim como também com os exemplos que eu dei das utopias e das críticas à posse privada de uma terra que antes era comunitária, um potencial de preservação. O que a gente está vendo hoje, esse debate, segundo o ISBA, ele alcançou uma escala planetária, global, e não existe área que talvez escape dos efeitos do sistema de produção humana, no caso, do capitalismo hoje. E aí, para terminar, o ISBA ele vai discutir, então, duas pontas dessa discussão do antropoceno, que são a liberdade humana, quais são os limites à liberdade humana, e também qual é o tipo de humanidade que a gente relaciona com essa liberdade, né? O que é o ser humano livre. E a defesa dele do conceito de criaturidade, que é respeitarmos como se fez em outros momentos da história, né? Os limites da própria existência humana, reconhecer a nossa finitude. Inclusive, ele cita o Pascal, falando que o que torna os seres humanos diferentes dos animais é que eles são conscientes do seu fim, são conscientes do tempo em que eles se vão. Isso é uma coisa que o ISBA tenta resgatar, e ele amplia essa noção de limites para entender que o ser humano ele não vive sobre a Terra, mas ele vive na Terra, junto com os animais, junto com as plantas e outros recursos, porque, nesse sentido, os limites eles também são naturais, né? Nossa força não consegue dobrar todas as leis naturais, não consegue tornar todos os recursos disponíveis adaptáveis aos nossos problemas e aos nossos desejos. E, nesse sentido, o ideal de humanidade que o ISBA quer começar a traçar agora com uma linha teológica é de um ser humano que se percebe dentro dessa malha, né? E aí eu me lembrei bastante das discussões que aparecem, inclusive, no Antigo Testamento, por exemplo, de que o sábado não é só para o homem trabalhador, é para a terra e para os animais também, porque eles também cooperam com o povo de Deus no cuidado da criação. E isso contrasta muito com exemplos que o ISBA traz aqui, do Stephen Hawking, que fala, por exemplo, que se acabar os recursos aqui, a gente vai para outro planeta e coloniza outro planeta, que é também um grande desejo de bilionários transhumanistas, que já é uma área que o Luiz Adriano costuma estudar bastante, né? E aí eu faço um comentário até antes de terminar, que quando ele falou isso me lembrou de uma opinião que eu guardo comigo há muito tempo, que a maioria dos filmes de extraterrestres são sobre colonialismo e a galera não se dá conta. E esse comentário do Stephen Hawking, ele meio que levanta essa ponta, né? Então nós vamos colonizar outros planetas, né? Então a gente se coloca nesse lugar do extraterrestre que nos filmes vem e usa dos nossos recursos. E aí, por fim, dentro dessa questão do que é esse ser humano livre, que conhece seus limites, o ISBA chama atenção à linguagem, que é uma coisa muito importante para a história dos conceitos, porque ele vai falar que abraçar a criaturidade e viver dentro de uma malha a qual você está inserido hoje, né, nos limites da sua cidade, da sua terra, das suas relações, faz com que a nossa linguagem, que é o meio que a gente cria ferramentas para entender e intervir no mundo, ganhe mais nuance. E ele dá um exemplo aqui, que enquanto pessoas que moram em áreas mais urbanas, né, chamam genericamente as áreas rurais de terra ou de espaço verde, quem vive nesses espaços sabe a diferença de vegetação, sabe a diferença do solo, sabe a diferença de clima e consegue dar nome para tudo isso e intervir de maneira mais precisa e apropriada nesses espaços. Então, chamar
o ser humano a abraçar a sua criaturidade é também um convite a perceber as nuances que as nossas limitações nos colocam e ver isso não como um empecilho, mas como um enriquecimento, um detalhamento da vida. Que num modelo de domínio de exploração, a gente generaliza tudo como recurso, como commodity, e já que é para nossa comodidade, e inclusive tem um peso da teologia natural aí, Deus nos deu um recurso para os nossos cômodos, então a gente vai usar tudo do mesmo jeito. E o Isba, ele quer superar essa noção. Bom, caminhamos aqui pelo primeiro capítulo. Passo a palavra agora para o nosso amigo Thomas. Maravilha, obrigado. Muito bom estar junto com o Luiz, com o Léo. Obrigado, Isma, também pelo convite. O Cid também está junto com a gente. Uma boa noite para todos vocês. Bom, vamos lá então. Vamos falar do capítulo 2 do nosso saudoso livro, né? Ímpeto humanista. Logo vou apresentar os principais pontos do capítulo, mas eu separei uma notícia, vamos ver se vai aqui, de semana passada, eu acho que foi. Essa daqui, ó. Né? Eu não sei se vocês gostam de acompanhar também o noticiário, enfim, né? Aquilo que aparece com mais ênfase, mas isso aqui apareceu para mim, né? Clary McCann entenda caso da atriz que quer congelar o corpo do filho de 3 anos. Segundo a mãe, o menino teria tido a própria vida após ser alvo de bullying na escola onde estudava. Não existe tecnologia capaz de reanimar um corpo humano criopreservado. Então, essa notícia do dia 27 de maio, pouquíssimo tempo atrás, né? Semana passada. Isso que essa atriz procurou fazer, não sei vocês, eu não conhecia essa atriz, né? Não sou muito bom aí nessa área de conhecer atores e atrizes. Mas isso que ela se propôs a fazer é algo que o Wisber trata no livro, né? Sobre transhumanismo, que seria exatamente isso: congelar o corpo humano inteiro de alguém, ou apenas o cérebro, com a expectativa de que em algum momento vai se conseguir ressuscitar essa pessoa, né? Vai trazer vida de volta a ela. Acho que é interessante a gente pensar desde já que o que se quer é justamente aquilo que a gente tem, de certa forma, na fé cristã, né? Não por meios científicos, assim, né? Ou, nesse caso, pseudocientíficos, mas a fé cristã trata dessa vida que continua, né? De uma forma diferente, como a gente sabe, mas esse é um ponto central da fé cristã, né? E no caso, o transhumanismo e essa experiência que essa atriz está procurando, que é exatamente isso que o segundo capítulo vai tratar no começo, de alguma forma é o que a gente busca, é o que a gente encontra, na verdade, né? É o que está no cerne da fé cristã. Mas vamos trabalhar aqui o que o Wisba trata no capítulo 2, né? Eu separei o capítulo nessas 5 partes, né? Essa é uma separação minha, assim, não está exatamente assim, né? Ele tem, na verdade, 2 ou 3 tópicos no capítulo, mas não são exatamente esses, eu que coloquei dessa forma, né? Então, são 5 formas com as quais o ser humano tem respondido a essa crise existencial, né? A crise, nesse caso, aqui não é só ambiental, mas ela é existencial mesmo, né? Essa insatisfação com a dor, com o sofrimento, com a morte, né? Essa insatisfação com esse corpo material, preso, esse corpo que se conecta à realidade através de uma necessidade material, né? Então, o primeiro ponto, então, que eu coloquei como transhumanismo, ele vai trazer uma experiência que tem acontecido nos Estados Unidos. Tem lá uma empresa, a Fundação Alcor para a Extensão da Vida, em que um casal decidiu fundar essa fundação, né? E é um local, então, onde você paga muito dinheiro, né? Uns 200, 300 mil dólares aí, se você quiser congelar alguém, né? Pode ser o corpo inteiro ou só a cabeça, que é mais barato aí, né? 80 mil dólares, né? Com a expectativa de que em algum momento vai ser encontrada a solução para a morte, né?
esses corpos irão reviver. Ele trabalha um pouco sobre isso, ele pega alguns depoimentos sobre esse casal que iniciou essa experiência, né? O objetivo deles é justamente isso. Eles ficaram, em algum momento, eles se perceberam indignados com essa finitude da vida, com o sofrimento, com a dor e finalmente com a própria morte, né? Então, o que eles procuram não é só manter vivo, na verdade, né? Mas é conseguir se desprender dessa necessidade do corpo material, né? Então, eles falam bastante sobre isso. É interessante a gente notar que ele traz isso no livro, né? Que a ciência não dá força para esse tipo de experiência, né? Não ratifica esse tipo de experiência. Pelo contrário, hoje, cientificamente, não existe essa possibilidade, né? Dessa forma, não existe. Mas eles têm a expectativa de que essa experiência, em algum momento, possa dar certo, né? Então, essa seria a experiência do transhumanismo. Essa ideia de que o corpo ele precisa permanecer, né? De que é uma grande falha. A mãe natureza, de acordo com o que está no livro, de acordo com o fundador dessa fundação, a mãe natureza teria nos dado muitas coisas boas, mas teria falhado em nos dar também tanto sofrimento, né? E tantas limitações devido ao nosso corpo físico. E aí é bem interessante que, no ponto 2, então, ele vai contrastar com Sócrates, na Grécia Antiga, né? Ele vai dizer que se, por um lado, essa experiência transhumanista, essa tentativa, né, de conservar o corpo, que ela vai encontrar espaço ali no início desse século XXI, principalmente, na Grécia Antiga, Sócrates traz algo um pouco diferente, então, né? Sócrates entendia que a nossa alma e a nossa mente são imateriais, portanto, são eternas. E, portanto, a grande busca do ser humano deveria ser por não se importar com o seu corpo, não se importar com a sua vida física. Por isso que, quando ele foi condenado à morte, um pouco antes de morrer, ele estava muito tranquilo, né? Ele tinha se convencido de que o corpo era uma espécie de prisão, né? E ele não teria, então, toda essa importância, né? Inclusive, ele tomou um veneno para morrer e ele tomou esse veneno de forma muito tranquila. Sócrates reconhece que que é necessário crer nisso, né? Ele não teria como provar essa realidade, mas essa é a ideia que ele vai desenvolver, né? E aí o Wiesba vai trazer que é bem diferente a proposta de Sócrates, né? É bem diferente dos transhumanistas, né? Os transhumanistas querem que o corpo permaneça para sempre. Sócrates está dizendo que o grande segredo é a gente se desvencilhar do nosso corpo. Porém, no fundo, o objetivo é muito parecido, né? Nos dois casos, se quer que o sofrimento, as limitações, né, sejam superados, né? Por um lado, conservando o corpo, por outro lado, não se importando com o corpo. Interessante, né? E aí ele vai dizer que muitas espiritualidades levaram essa ideia um pouco adiante, né? Essa ideia de Sócrates, né? Em alguns momentos, até a fé cristã se debate com isso, né? Quando existe uma ênfase apenas na alma, digamos assim, né? Apenas na parte espiritual, às vezes pode-se deixar de lado a parte física, que também é importante, né? O Timothy Keller vai dizer que a ressurreição de Jesus, por ser corporal, nos mostra que o corpo importa, né? O físico importa, e Deus é o criador de toda a realidade, então toda a realidade importa, né? Então essa solução do Sócrates também não seria tão condizente com a proposta da fé cristã, digamos assim. Por mais que traz esse aspecto espiritual e material, que também está, assim, né, na nossa fé. E aí, ponto 3, o Wiesba vai trazer que alguns alguns autores têm proposto a gente ir para outros mundos, né? Isso está muito em alta, né? Colonização de Marte. Essa
esse é o grande desejo de alguma parte da humanidade nesse momento, né? E, portanto, então, essa também é uma busca de superar os nossos problemas, né? Nossos problemas ambientais, nossos problemas de limitação, né? E o Wiesba, ele vai trazer uma crítica a todos esses pontos, na verdade, né? Mas ele vai trazer uma questão, primeiro, que o nosso corpo ele está diretamente conectado com o solo e com essa terra aqui, né? Então, os micro-organismos que estão em nós, trabalhando em nós, eles estão diretamente conectados com o mundo material, com a natureza, né? Não é simples você desvencilhar o ser humano do seu habitat, que é o nosso planeta, né? Isso não aconteceria de forma fácil no outro planeta. Foi necessário um grande processo evolutivo, né, para que isso ocorresse. E também um outro ponto que ele traz muito interessante quando ele fala de outros mundos é o seguinte: você vai transportar pessoas para um outro lugar, né? Mas você vai conseguir mudar os hábitos dessas pessoas? Será que elas vão deixar de ser gananciosas, né? Será que elas vão deixar de pensar em si? Será que se a gente fizer uma colônia em Marte, as pessoas não vão querer desbravar Marte, né, e usar os recursos de Marte, né? E assim por diante, né? Talvez fosse mais interessante mudar os hábitos aqui nessa Terra do que achar que um outro local vai ser melhor, né? Então ele traz essa problemática que eu acho bem interessante, bem relevante, né? Porque a gente sabe que o grande problema não é bem onde a gente está, né? Mas é os hábitos, né? Aliás, os hábitos ruins a gente vai chamar isso de pecado, né? E, no caso, esse seria o grande problema. O quarto ponto e o quinto, então, eles são bem conectados, né? E, inclusive, ali no meio tem a IDC, a Internet das Coisas, né? Que, de certa forma, a inteligência artificial já seria uma forma de transhumanismo, assim, uma grande tentativa, assim, da gente cada vez mais ir expandindo essa capacidade do ser humano, né? Então, acho interessante a gente notar que quando a gente fala hoje de ChatGPT e o próprio Google tem a sua, né? A gente já está conversando com um robô, né? Até um pouco tempo atrás, a gente digitava no Google para aparecer vários sites em que a gente iria pesquisar, né? Hoje, quando a gente digita algo no Google, ele já conversa com a gente, né? E aí ele fala um pouco sobre como está ocorrendo esse desenvolvimento da IA, né? Ele fala que tem uma modalidade de IA que seria a superinteligência, e ela seria, então, talvez um pouco perigosa, assim, porque em algum momento fugiria do nosso controle, né? E ele vai também trazer reflexões éticas sobre isso, de que deveria ser utilizada essa IA em benefício do bem comum, né? Agora, ele também traz que certamente não vai ser todo mundo que vai ter acesso a uma superinteligência, a IA no seu estágio mais avançado, né? E isso pode trazer sérios problemas também, porque você vai ter, de um lado, países ou grupos econômicos com muita propriedade de IA e outros com quase nada, né? Com muito pouco. Então, são algumas problematizações que ele traz a respeito da IA. Mas já seria também já faria parte desse ímpeto transhumanista. E, por fim, a datização, né? A religião dos dados, ele vai dizer, né? Que também já seria uma forma, assim, de transhumanismo, né? Em que todos nós somos um grande experimento de dados, né? Então, todos nós já sabemos, né, que quando a gente está no ambiente virtual, a gente pesquisa alguma coisa e isso começa a aparecer para nós, né? A rede social de cada um aqui é diferente, porque o algoritmo é treinado, né? Ele vai trazer algumas problemáticas sobre isso. Uma delas é que o ser humano ele deixa de ser alguém singular, né? Ele passa a ser algo para ser estudado para fins comerciais, né? Ele é uma amostra de comportamento, né? Como se nós estivéssemos em um laboratório, nós fôssemos amostras de comportamento para fins comerciais, né? Então, o ser humano deixa de ser visto na sua importância como pessoa para ser simplesmente um teste, digamos assim, né? Ser visto nesse grande coletivo. Também
as relações elas acabam sofrendo com essa datização, né, essa religião de dados, porque as pessoas costumam a sempre estar inseridos em um contexto parecido, semelhante, pelo menos no meio virtual, né? E vai se perdendo, então, essa necessidade de se interagir com pessoas variadas e com as suas complexidades, né? Ele vai dizer que isso é um grande problema. Ele vai finalizar o capítulo dizendo que a grande busca desse transhumanismo, muitas vezes, né, é se livrar do atrito, né? É facilitar a vida, essa que é a real, né? Inteligência artificial, questão de dados, a experiência inicial lá de conservação do corpo, é facilitar a vida, né? Mas o que ele vai trazer é que muitas vezes o que nos faz crescer em valores, em hábitos, em caráter, é justamente a finitude e essas relações complexas e difíceis, né? Não simplesmente facilitando, né? Porque esses hábitos voltados ao consumo, digamos assim, eles pretendem sempre facilitar, né? Sempre ter um conforto, né? Quando, na verdade, isso não necessariamente faz com que a gente se desenvolva enquanto ser humano. A gente não se torna mais sábio apenas com conforto, enfim, né? Que é fundamental uma vida comum, normal, digamos assim, né? Humana, né? Para que a gente possa se desenvolver, né? E se eu fosse pegar um empréstimo aqui da pensamento cristão, para a gente aprender a amar de verdade, né? Porque só com essas limitações e com essas relações complexas e difíceis é que a gente vai conseguir desenvolver o amor, que é algo que é o grande objetivo, né, um dos grandes objetivos da fé cristã. Mas, gente, eu acho que esse seria um bom resumo do capítulo 2, né? A proposta ali no livro, né, após apresentar essa ideia de antropoceno, refletir sobre isso, entendendo o capítulo como o ser humano tem tentado sair dessa situação de incômodo, né, de finitude, de limitação, né? E essas, então, são algumas propostas que têm ocorrido, né? No caso, na Grécia Antiga era um pouco diferente, mas são algumas propostas que o ser humano tem encontrado para isso, né? E é isso, é basicamente interessante que nesse capítulo 2 ele vai fugir um pouquinho, ele não vai se voltar tanto ao ambiente, ele vai se voltar mais às reflexões humanas mesmo, né? De como lidar consigo, com as suas limitações, né? Eu acredito que nos próximos capítulos, inclusive, ele vai amarrar melhor essa análise que ele faz no capítulo 2, né? E essa apresentação, né, para nós, assim como historiadores cristãos, eu poderia deixar duas perguntas, né? Primeiro, na perspectiva mais historiográfica, é se perguntar, assim, como é que a gente lida com esse ser humano que está muito mais preocupado com o futuro que com o passado, né? Porque nós, historiadores, a gente se utiliza muito do passado, sem sombra de dúvida, né? Para entender o mundo que a gente está. Mas o que o Wisba vai apresentar é muito mais uma preocupação a respeito do futuro, de um desenvolvimento, né? Então, como que nós, historiadores, a gente lida com isso? É uma pergunta, né? O que a gente pode oferecer para esse tipo de ser humano que está preocupado mais com isso, né? E na parte da fé cristã, como que a gente pode lidar com esse ser humano que tem muito a intenção de ter um domínio completo da história, assim, né? Do todo, né? Eu costumo brincar que o ser humano tem essa síndrome de Deus, né? Ele tem muita expectativa de que ele vai conseguir explicar tudo, inclusive na parte da história, né? Explicar todos os processos históricos e tal, dar uma explicação completa para isso, né? O Weber dizia que todo conceito ele é limitado, né? Acho que o Weber foi mais cristão nesse ponto, né? Ele reconheceu um pouco a limitação dos conceitos. Mas como que na fé cristã a gente pode lidar, então, com esse ser humano que parece que não se contenta, não aceita suas limitações, né? Não aceita que ele é finito, que ele é criado, né? Ele quer, inclusive, superar a questão da morte, né? Como que a gente lida com isso? Será que a gente pode dar algum tipo de apoio para isso? Não, isso é possível, podemos tentar, enfim. Ou não, né? Ou a gente deve aceitar a nossa finitude e entender que a gente tem limites, né? Também as questões éticas da inteligência artificial e da questão de dados, né? E, querendo ou não, e o próprio autor fala isso, e ele fala isso algumas vezes, né? Até no capítulo 1 ele fala, no prefácio ele fala,
que esses avanços tecnológicos trouxeram muitos benefícios, né? São inegáveis esses benefícios. Inclusive, nós estamos aqui conversando agora graças a esses benefícios tecnológicos, né? Isso não existiria a nossa conversa se não fosse isso. Também esse livro tão bonito, tão bem editado e distribuído, seja por Kindle ou fisicamente, eu usei o Kindle, também não existiria se não fossem esses grandes avanços tecnológicos. Então, a gente se beneficia deles o tempo todo. A nossa vida, e ele fala isso no livro, ela está melhor em vários aspectos por causa desses benefícios, né? Mas como que a gente lida, então, eticamente com isso? Será que a gente rejeita esses benefícios ou a gente fala que o período da história, desde a Revolução Industrial, principalmente, né? Como disse o Léo, né? Não foi ali que começou, mas ali principalmente. É um período sombrio, né? Será que a gente pode dizer que o século XIX, século XX, XXI, eles são períodos de apenas destruição? Ou não? Ou a gente pode ser capaz de reconhecer, até valorizar, né, o benefício que a gente teve, e ao mesmo tempo não deixar de fazer essas reflexões da destruição que está ocorrendo, né, que ocorre, e como elas podem ser contidas, né? E como conter? Será que a gente contém essas destruições retrocedendo em alguns pontos, ou até a tecnologia avançando ela pode nos ajudar a conter essas destruições ou esses malefícios que têm ocorrido ao meio ambiente, né? Então, acho que é isso, gente. Acho que é isso que eu tinha para trazer para hoje.